Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 36. A calma de um menino de recados. Os monstros devoradores de homens fizeram sons estranhos com suas bocas enquanto se moviam. Eles abruptamente começaram a correr em direção à banda quando o monstro mais forte e mais devorador de homens apontou para eles com seu porrete. Cordas de feitiços mágicos soaram antes dos monstros terem começado a se aproximar. Feixes de flechas de ossos voaram em direção aos monstros devoradores de homens do nada, e aqueles acima do nível de aprendiz de magia até dispararam um encantamento mais forte, lanças de ossos. Lanças ósseas eram uma magia de necromância semelhante a flechas de osso, mas era preciso pelo menos estar no nível de um mago iniciante para dominá-la. O poder do feitiço também era ligeiramente mais forte que as flechas ósseas. Flechas e lanças de ossos voaram simultaneamente pelo ar, dirigindo-se diretamente aos 8 monstros devoradores de homens. Esses 8 monstros sabiam se esquivar dos ataques enquanto corriam, mas não eram uma raça conhecida pela velocidade. Alguns ainda eram atingidos pelas flechas e lanças de osso. Exceto, seus corpos eram extremamente duráveis. As flechas ósseas só fizeram com que elas chorassem de dor e temporariamente afetassem sua velocidade, mas não podiam furar seus corpos. Apenas as lanças ósseas deixavam buracos ensanguentados em seus corpos, com sangue verde escorrendo deles. Os 8 monstros continuaram a se machucar quando se aproximaram, mas nenhum deles perdeu completamente a capacidade de lutar. Eles caíram no perímetro defensivo externo e começaram a atacar o anel interno. Ranchu ficou dentro do ringue defensivo de uma forma organizada e serena. Com o rosto cheio de calma, olhou friamente para os monstros que se aproximavam, devoradores de homens, e avaliou lentamente a força da batalha. Deixe as criaturas das trevas atacarem. Fanny deu um grande grito enquanto suas belas feições se tornavam graves quando ela viu os monstros devoradores de homens se aproximando. Todo mundo começou a direcionar o anel externo de criaturas das trevas para atacar enquanto as palavras de Fanny soavam. Os carniçais convocados, os guerreiros esqueléticos, os guerreiros zumbis e os guerreiros do ódio mantinham suas posições firmemente, atacando apenas quando os monstros devoradores de homens fechavam a distância. Mas os monstros devoradores de homens eram altos e brilhantes, e seus músculos lhes davam uma defesa difícil. Além dos guerreiros do ódio, que poderiam causar algum dano com seus tacos de metal, o efeito dos ataques das outras criaturas das trevas era bastante limitado. Os carniçais e guerreiros esqueléticos eram particularmente ineficazes. Eles foram imediatamente pulverizados sob os clubes cravejados, com os guerreiros esqueléticos caindo aos pedaços e os ghouls morrendo em uma massa de carne e sangue. Os guerreiros zumbis eram mais duráveis e podiam receber vários golpes dos clubes enfeitados, mas eles também cambaleavam fracamente depois de serem atingidos algumas vezes. Esses malditos monstros devoradores de homens são um pouco difíceis de lidar. Jenny começou a se preocupar quando viu o perímetro externo de criaturas das trevas começar a desmoronar, e ainda assim os monstros devoradores de homens permaneceram de pé, mesmo quando sangrando profusamente. Vários ataques mágicos. Segura a linha. Não os deixe em paz, senão certamente morreremos se os enfrentarmos em combate corpo a corpo. Fanny gritou em voz alta, com um traço de ansiedade aparecendo em seu belo rosto também. Rodadas de lanças de osso continuaram a aparecer enquanto ela cantava seus feitiços. Eles se concentraram em um monstro comedor de homens em particular, com a lança final perfurando o monstro através do olho e penetrando sua cabeça com um golpe. Isso causou a oscilação do monstro devorador de homens e depois caiu sem vida no chão.
Os outros 7 monstros devoradores de homens pareciam perder a cabeça depois que o camarada foi morto. Era como se os 2 com lanças tivessem sido ativados enquanto eles gritavam com estranhos sons de Vooshin e de repente jogavam suas lanças para fora. As lanças desenharam uma curva no ar e assobiaram agudamente enquanto prendiam os 2 guerreiros do ódio. Os 2 guerreiros do ódio eram os mais fortes escudos de carne no perímetro externo. Embora eles não perdessem imediatamente a capacidade de se mover, seus movimentos se tornaram mais lentos agora que seus corpos foram empalados. Eles eram praticamente ineficazes depois que 2 monstros devoradores de homens começaram a marcar cada movimento deles. Neste momento, apenas 2 odeiam guerreiros e 6 guerreiros zumbis foram deixados no perímetro externo. Os guerreiros zumbis eram inferiores aos guerreiros do ódio em todos os sentidos, e a pressão sobre os primeiros aumentara com os guerreiros do ódio sendo empalados pelas lanças. 2 guerreiros zumbis haviam caído no espaço de um momento. O que fazer? O que fazer? Será que esses malditos monstros devoradores de homens nos comerão? Oh meu Deus, por que seus corpos são tão duráveis? As flechas ósseas não têm efeito quando batem. Estamos todos ferrados. Nós deveríamos ter voltado ontem. Vá. Rodadas de queixas deprimidas e soluços de medo saíam das bocas dos alunos, afetando até mesmo seus feitiços por um momento. Mestre Gene, vamos usar o feitiço Explosão de Cadáver, rápido. Fanny gritou de repente e seu lindo rosto endureceu ao ver todo mundo ficar tão desamparado. Ó, alma perecida, minha vontade será o comando. Entregue seu corpo a mim. Exploda violentamente. Explosão de cadáver. Fanny e Gene cantaram ao mesmo tempo, e Fanny apontou para o monstro devorador de homens que ela tinha anteriormente. Espiarete quando foi feito. Gene apontou para outro guerreiro zumbi caído. 2 explosões violentas de repente irromperam do monstro devorador de homens e do corpo de guerreiros zumbis. Os 4 monstros feridos que comiam os homens ao lado deles, incluindo 2 guerreiros zumbis, que estavam lutando contra eles, foram todos afetados enquanto voavam vigorosamente pelo ar. Os 4 monstros devoradores de homens foram destruídos com sons altos junto com os 2 guerreiros zumbis. Todos eles ficaram imóveis, obviamente completamente acabados. Os olhos de Rancho brilharam quando ele os fixou em Fanny. Ele estava bastante chocado com a magia da explosão do cadáver. Ele tinha visto claramente agora que o corpo do monstro explodido e devorador de homens tinha abruptamente se acendido depois que Fanny terminou seu encantamento, a ser seguida por uma força assustadora. Dos 4 monstros devoradores de homens, que haviam sido destruídos, 3 deles haviam morrido sob a magia de Fanny. Rancho só tinha ouvido falar um pouco sobre magia de explosão de cadáveres. Ele entendeu que apenas magos adeptos poderiam lançá-lo, e que as explosões variariam de acordo com a força do mago. A magia de explosão de cadáveres de Fanny era perceptivelmente mais forte que a de Gene. Isso pode ter algo a ver com a magia de Fanny e usar monstros devoradores de homens como forragem. No entanto, parecia que o feitiço de explosão do cadáver drenava significativamente sua força mental. Os rostos de Fanny e Gene estavam pálidos depois de lançar o feitiço e ofegavam pesadamente. Até agora, dos 8 monstros devoradores de homens originais, Fanny tinha matado um com uma lança de osso, e mais 4 tinham sido mortos com os feitiços de explosão do cadáver. Embora os 2 odeiam guerreiros tenham sido empalados pelas lanças dos monstros devoradores de homens, eles continuaram a se manter firmes e resolutamente amarraram mais 2 monstros devoradores de homens. Apenas o mais forte e mais alto monstro devorador de homens não havia sido afetado indevidamente. Ele empunhava um porrete cravejado e corria como um louco, fazendo barulhos estranhos e até mesmo gritando frases simples como eu vou matar você. Acabamos de usar o feitiço de explosão de cadáveres e praticamente esgotamos nossa força mental.
nós seremos incapazes de usar qualquer outra magia de alto nível por um tempo. Todo mundo corre. O rosto de Jenny entrou em pânico e ele gritou rapidamente. Fanny olhou em volta e insistiu. Todos se apressem e saiam. Não seja pego por esses monstros. Todo mundo entrou em pânico ainda mais depois dessas palavras de Fanny e Jenny. Os recursos do lado estavam todos esquecidos, enquanto todos tentavam se afastar freneticamente do monstro recheado de homens que comia e corria rapidamente. Exceto, embora a velocidade do monstro devorador de homens não fosse muito rápida, ainda era mais rápida do que a dos alunos, particularmente quando o último às vezes tropeçava no guerreiro esquelético enquanto eles entraram em pânico. Isso resultou em uma velocidade completamente incomparável quando comparado aos monstros devoradores de homens. Os pensamentos de Fanny estavam com os alunos enquanto ela os instigava a sair e se enforcar. O monstro alto e devorador de homens, que se lembrava de que era Fanny quem lançara o feitiço de explosão do cadáver e explodira 3 monstros em pedaços, perseguiu-a sem pensar 2 vezes ao ver que ela havia ficado para trás. Seu clube foi erguido e caiu em direção a Fanny. Mestre Fanny, tenha cuidado. Cuidado. Fanny, atrás de você. Lisa, Jenny e vários outros gritaram em choque e medo quando viram o clube descer em direção a Fanny por trás. Fanny se virou ao ouvir os gritos dos outros e descobriu que o clube enfeitado estava caindo direto para ela. As pontas afiadas dos pinos cintilaram com a luz fria, e o som acompanhante de Wolxing deu testemunho da força por trás deste golpe. Seu rosto encantador, branco e sem traços de cor, e suas lindas pernas repentinamente não tinham força. Uma sensação de desamparo pesaroso surgiu em seus olhos enquanto o clube enfeitado crescia em sua visão. Clang faíscas voaram por toda parte. Os lindos olhos de Fanny se arregalaram quando ela olhou na frente dela, um pouco perdida. 2 clubes cravejados apareceram na frente dela em algum momento desconhecido, e os 2 colidiram juntos. Os garanhões afiados já tinham sido no ponto de contato, que ainda emitia algumas faíscas metálicas. Ela seguiu seu olhar para o clube cheio de inimigos e de repente descobriu que Rancho tinha aparecido à sua esquerda. Ambas as mãos seguravam com força o taco cravejado que era completamente desproporcional ao seu corpo. Veias tinham aparecido em sua testa e braços, e seu rosto se contorceu em uma careta enquanto olhava fixamente para o monstro devorador de homens. E assim termina o capítulo 36. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, e fui!